Olá, meus irmãos amados, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sensacional. Meu nome é Roberto e o canal é Eterna Aliança. Estamos aqui, né, como eu estava falando, para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito feita pela religião, só que de uma forma totalmente oposta do que o Messias e os apóstolos ensinaram. Resumindo, o que o Evangelho diz não é o que a religião diz. O que a religião diz é um Evangelho anátema. O que a religião diz e pratica, né? A prática também é anátema. Então, eu vim aqui hoje fazer a leitura de Romanos 12. Por que Romanos 12? Então, qual vai ser o teor hoje da leitura? Falar sobre culto. As pessoas não falam muito sobre, né? Eu vou para o culto, lá no templo vai ter um culto. Não é muito isso que as pessoas usam. Nós vamos cultuar a Deus. Sendo que essa forma de culto que eles fazem e praticam, né? Praticam, fazem, até falam, eram práticas muito comuns a deuses pagãos. O nosso Criador em si nunca requereu isso. O povo de Israel fazia na antiga aliança, sendo que o Pai nunca requereu essa prática de culto divino, né? E até a construção de um santuário terrestre, que foi templo que fizeram, né? O Pai nunca requereu isso, pelo contrário, você vê mais repreensão em cima disso. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aquele embate que teve entre Elias e os sacerdotes, né, de Baal. Vamos lá, aquela situação ali, quem fez culto para quem? Elias fez culto para o Criador ou os sacerdotes de Baal que fizeram culto para Baal? É claro que os sacerdotes de Baal que fizeram culto para ele, inclusive cantavam para ele. Elias chegou ao ponto de debochar deles e falar assim: cantem mais alto, quem sabe o Deus de vocês não esteja ouvindo. E aí o Elias, né, para fazer aquela madeira na casa ser consumida pelo fogo, ele não precisou fazer culto, não precisou cantar, não precisou ir para templo religioso nenhum, não precisou ser mergulhado em águas, não precisou dar dinheiro, né, que vocês alegam, religiosos alegam que é dízimo, não precisou dar oferta, não precisou fazer palhaçada religiosa nenhuma. Elias simplesmente clamou ao Pai e o Pai fez além do que o esperado. Era só para pegar fogo na madeira. Na verdade, o Pai consumiu a madeira que chegou a subir ao céu, aquela madeira. Então nós vemos que as práticas dos homens verdadeiros de Deus, né, do Criador, não fizeram prática nenhuma, palhaçada religiosa nenhuma, que se chamam, né, atualmente culto. Isso é mais uma invencionice de aprisionamento da mente e aprisionamento do corpo também, né? Porque as pessoas perdem a liberdade espiritual da mente e perdem a liberdade do corpo também, porque ao invés delas, né, estarem resolvendo seus problemas do dia a dia da vida, não, fica indo para dentro de templo religioso, acreditando que aquilo ali é para o Criador, sendo que na verdade é para o próprio homem, para a própria religião. Você pode ver que as práticas ali dentro são tudo voltadas para o homem. Por exemplo, o pessoal canta, o pessoal dá uma palavra lá, que no caso muitas das vezes é mentirosa. E aí no final é palmas para Jesus. Mentira, é palmas para eles. João 5,41, Messias diz: eu não recebo glórias que vêm de homens. Então não é glória nenhuma que o Messias quer humana. Quem glorifica o Messias é o Pai, assim como também o Pai nos glorifica. O tempo todo o Messias condena, né? Eles já receberam o galardão deles, eles gostam de glórias de homens, falando dos líderes religiosos, que gostam de aparecer,
fazer orações longas nas esquinas das ruas, orações nas sinagogas, e aí usam vãs repetições, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Então é Pai amado, Pai querido, Pai amado, Pai querido. E aí um vai repetindo o outro. Se você prestar atenção, uma pessoa lá que ouve um líder lá orando dessa forma, quer orar igual a ele. E aí vai se replicando, um parecendo com o outro, sendo igual um papagaio. Quando na verdade nada disso o Criador pede, muito menos elogia ou aceita. Pelo contrário, o Messias vem e critica. Diz que tudo isso é para aparecer e diz que adoração e oração é em espírito. O que é trancar a porta do quarto que o Messias fala ali? É fechar a porta de um quarto físico da sua casa? Não. Tranque a porta do quarto, entre na sua intimidade, se feche com o Criador. Não precisa nem você abrir tua boca. Você, em espírito, você ora ao Pai. E louvar a Ele não é cantar para Ele. Louvar é engrandecer, elogiar. Por exemplo, chuva é bênção. A água é um motivo de nós louvarmos o Criador. A fruta, o vento, o ar, né? Nossa vida, cara, tem coisa melhor do que a gente agradecer o Criador pela nossa vida. Então louvar a Ele, a gente elogiá-lo, engrandecê-lo por tudo que Ele faz por nós, né? Como Paulo falou lá em Atos, né? Que Deus não requer nada das nossas mãos, porque Ele mesmo é que nos deu a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Que todas as coisas? É carro, casa, mansão, helicóptero, lanche? Não. Todas as coisas que tem aqui na terra, a própria terra para plantio, o alimento, a água, todos os elementos que Ele fez aqui para nós na terra, todas essas coisas Ele nos deu. É nisso que fala o texto. Então, quando nós vemos aí que o Pai, primeiramente, que não requer nada das mãos humanas, isso daí a gente já quebra qualquer tese aí que o líder religioso fala, vem fazer a obra de Deus, tem que dar dízimo, oferta para manter a obra de Deus, o quê? Com as suas mãos, dar dinheiro? A obra de Deus nem é ir para lugar nenhum, nem quem sou eu para fazer a obra de Deus? A obra de Deus é o Criador que fez e faz até hoje. É o vento, é a água, faz cair chuva do céu, né? Então você vê que tudo isso é obra do Pai. Quem somos nós? Alguém aqui consegue fazer um chuchu, uma batata? Alguém consegue criar? Não, é obra dele, obra do Pai, né? Nós temos que fazer obras nossas, sermos pessoas boas aqui na terra, né? Nós temos que estar aqui na terra para fazer as nossas obras boas. E não é para parecer, não. Temos que ser natural, né? Natural ao fazer. Se você não puder fazer, também não atrapalhe a ninguém, não faça mal a ninguém, né? Então eu estou fazendo essa introdução para a gente compreender sobre essa leitura do que Paulo está falando, né? Então você tem que ser exemplo, não se corromper com esse mundo. Se você não se corrompe com esse mundo, não cai nas garras, né, de homens maus, não faz práticas de iniquidade, impiedade, de injustiça, né? Se você não cai nisso, você na verdade está tendo um corpo incorruptível. Você está agradando ao Criador, como o Messias veio ensinar. O Messias veio ensinar exatamente isso. Veio ensinar que nós, né, vivamos em sociedade comum união, que a denominação religiosa diz que é comunhão. Comunhão é estar dentro de um templo em reunião. Nada tem a ver o que eles falam. Comunhão é comum união. É onde você estiver, você ser uma pessoa boa, entendeu? Andar em comunhão com as pessoas em sua volta, não ser uma pessoa que briga, que deseja mal ao seu próximo. Isso é comunhão. Nada tem a ver reunido num lugar, cantando, batendo palma, dando dízimo e oferta. Nada tem a ver. Eles confundem totalmente comunhão, reunião e união. Eles fazem lá uma reunião. Agora dizer que é para Deus, aí a gente faz um outro tema sobre isso, que nada tem a ver também com reunião para Deus. Então, união é uma coisa, comunhão é outra coisa, e reunião, união e comunhão são três coisas que aparentam ser iguais, mas não são iguais, são diferentes.
Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, vamos direto à leitura. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Romanos 12 e no versículo 1 fala assim, lembrando em que essa introdução, tudo que eu falei na introdução é exatamente para nós entendermos o que está sendo falado aqui, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observa aqui, vou voltar de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O que é apresentar o seu corpo em sacrifício vivo? Tudo isso que eu estava falando. Você, a sua conduta de vida, o sacrifício vivo é o quê? Você tem que andar numa conduta de retidão. Você que é o templo do Pai, a casa do Pai, você tem que andar conforme o Messias ensinou, com retidão, sendo uma pessoa justa, misericordiosa, piedosa, não se corromper com esse mundo. Não ir. Se o mundo é corrupto, você não seja corrupto. Se o mundo é injusto, você não seja injusto. Se você for uma pessoa que passa por cima disso, porque o Messias nos ensinou a vencer o mundo e não a vencer no mundo. Quem ensina a vencer no mundo é a religião. É igualzinho o Satanás para o Messias lá no deserto. Lá ele falou, tudo isso aqui no mundo foi me dado, as glórias, as riquezas, né, o poder, tudo isso foi dado para o maligno. E aí o maligno disse, se você se prostrar perante a mim, eu também lhe darei. Quer dizer, quem prega prosperidade foi Satanás e a religião segue a mesma linha de Satanás. Venham para cá, se ajoelhem, né? Façam todos os cumprimentos aqui nossos, sendo que não foi nada o Pai que pediu isso. Então vocês analisem aí que tudo que a religião pratica é mais próximo de Satanás e totalmente distante do Criador. Nada disso, o Messias pediu para a gente se apartar disso. Não amar as coisas do mundo, mas o que a religião mais ensina é, se você quer ter um bom emprego, vem para cá. Se você quer estar procurando uma casa, quer comprar uma casa, vem para cá que Deus vai te dar. Que Deus é esse? Não é o Criador dos céus e da terra. E vocês já tirem a conclusão de vocês a qual Deus eles servem. Como está em João 8, né? O Messias chega para os líderes religiosos que coordenavam aquele templo, sinagoga, e falou, vocês têm por pai o diabo. Então vocês já sabem aí para quem são esses cultos, né? Como eu falei, cultos sempre da origem foram para deuses pagãos, nunca foi para o Criador. Tanto que o Messias vem para a mulher samaritana e fala, na verdade ela antes fala para ele, né? Meus pais adoraram aqui no monte, mas você quer dizer que é em Jerusalém? O Messias nem tinha falado que era em Jerusalém. Ela que já tirou essa conclusão pelo fato dos judeus irem lá. E aí o Messias falou, chegou a hora e agora. O que ele quis dizer? Vocês não entendem nada, nem o povo judeu entende, nem vocês entendem. Eu estou vindo e trazendo a resposta verdadeira do que é para ser feito. Aí ele diz, chegou a hora e agora em que o Pai procura os verdadeiros. Por quê? Porque todos aqueles eram mentirosos. Adoravam erradamente, adoravam em templos, adoravam em monte. E as pessoas até hoje estão fazendo as práticas que o Messias condenou. E aí as pessoas estão dizendo que aquilo é para Deus e não é para o Criador. Pode ser para o Deus lá que eles adoram, lá Mamon, o diabo, qualquer lixo desses, mas o Criador não. E aí o Criador fala, chegou a hora e agora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não é no monte e nem em Jerusalém, quer dizer, não é em templo, não é em monte, não é em lugar nenhum físico. Eu vou ali buscar a Deus, eu vou aqui, vou ali, vou acolá. Não é nada disso, é dentro de você. As pessoas estão procurando Deus externamente. Paulo, em Atos 17, se não me engano, 26 ou 27, ele fala assim, Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas e não requer nada das mãos humanas, porque Ele mesmo é que nos dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E o povo o procura como se ele estivesse longe, sabendo que ele está perto de nós. Quer dizer,
As pessoas estão procurando ele, ainda fala assim, como se pudesse tateá-lo. Eu vou buscar a Deus como se pudesse tocá-lo, né? Eu estou indo aqui, ali ou acolá, como se ele estivesse em algum lugar, sendo que não é em lugar nenhum, é dentro de você. As pessoas estão procurando ele externamente, não é externamente, é internamente, porque ele está dentro de você. Então, o Deus que as pessoas procuram externamente não é o Criador dos céus e da terra, porque as pessoas desprezam a divindade que o Pai nos deu de sermos o templo e morada do Espírito Santo. Por isso que nós, né, somos a casa dele. Nós temos que buscar ele dentro de nós, na nossa intimidade. Por isso que a forma de orar é entre no seu quarto, tranque a porta, né, na intimidade. O Pai no secreto, ele te ouve. É no secreto, não é indo para locais aí os irmãos vendo você cantando, batendo palma e fazendo adorações. É galardão humano. As pessoas estão buscando galardões humanos, querem aparecer. Um quer se demonstrar mais santo que o outro. Um quer cantar, quer ter uma voz melhor que o outro para dizer, eu louvo melhor porque minha voz é melhor. Eu toco bateria, eu toco guitarra, eu toco baixo. Qualquer outro instrumento musical, sendo que lá em Amós o próprio Criador falou, afasta-se de mim o estrépito dos teus cantos, das tuas violas. Quer dizer, vocês estão fazendo música, fazendo o que for. E aí o Criador também fala lá pela boca de Isaías, né? O povo honra-me com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, pois seguem doutrinas de preceitos humanos. Então as pessoas ficam indo para esses lugares, cantando, batendo palma, e o Pai fala, o coração está distante de mim. Então muito cantando, muito falando de Deus, mas o coração está muito distante. Então vamos lá, recapitulando. Eu estava falando sobre o corpo em sacrifício vivo, né? Que é santo e agradável a Deus. Olha só, ele é separado e agrada a Deus. Por quê? Porque você não se corrompeu com esse mundo. Você venceu o mundo. Você não andou ali junto com o mundo, com o que o mundo ensina. Mas a religião ensina você e o mundo andar assim, ó, juntinho. Bom emprego, boa casa, bom carro. Ó, a religião é uma coisa, a palavra do Pai é outra, totalmente diferente. Que é o vosso culto racional. Além do seu corpo, você entregar seu corpo em sacrifício vivo, é as pessoas olharem para você e falar assim, poxa, o fulano ali, ciclano, ou eu no caso, Roberto, ele é um homem de Deus. Olha a conduta de vida dele. Olha como ele é com a família dele. Olha como ele é com os vizinhos. Isso é comunhão. Comunhão com a sua esposa ou com seu marido, se você for mulher, né? Então, comunhão com seus filhos, comunhão com seus vizinhos, comunhão com todas as pessoas, né? O próximo, você está no shopping, tem que ser uma pessoa boa, gentil, educada com o seu próximo. Você tem um comércio, não passe ninguém para trás, seja justo ao cobrar o valor que seja necessário e justo, né? No caso, se tiver que dar um troco, dá o troco certo, não passe a perna em ninguém. É isso que é o sacrifício santo, entregar o seu corpo em sacrifício. Fazer com que o Espírito do Pai habite em você. Você entregar o seu corpo para isso, para que o Espírito, você se limpe. O Pai não habita em casa suja, se limpe. Se limpando, o Espírito do Pai entra e aí ele mesmo te mostra toda aquela verdade do que você tem, de como você tem que agir aqui na Terra. E não se corromper, não cair nas concupiscências do mundo, né? Nem nas concupiscências dos seus olhos. Aquilo ali é maravilhoso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. Não, a gente morre e fica tudo para aí. Então, por isso que o Messias falou, primeiro ele fala para o povo não correr atrás do alimento que perece, quer dizer, o alimento que estraga, mas sim se preocupem em ir atrás, né, do alimento que permanece para a vida eterna, que é a palavra. Tira da mente de que eu quero ter luxo, riqueza, tira isso da sua mente. O Pai nem requer isso, nem quer, por isso que o Messias também vai lá e fala, né? Para não juntar tesouro na terra, onde atrás o ferrugem corrói, ladrão vem rouba. O que ele quer dizer? Tudo que está aqui no mundo que você está correndo atrás, nada disso tem serventia. E as pessoas, na verdade, estão pondo amor em cima das coisas que conquistam, né? Comprei um carro. Aí põe um amor ao carro e usa pessoas, ao invés de usar o carro e amar as pessoas. Não, as pessoas estão amando os objetos
e usando as pessoas. Vamos lá. Então deu para captar aí, né? Esse primeiro versículo, o que é o culto que agrada ao Pai? É você, por si próprio, vencer o mundo e não se deixar levar por ele e fazer as práticas boas. E aí você é separado pelo Pai e é isso que agrada a ele. Ó, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque tudo que você fizer tem que fazer com inteligência e sempre lembrar que o Espírito do Pai que está dentro de você, ele te mostra a verdade. E ainda por cima te consola. Se você pensar em fazer algo errado, ele te consola e aquela vozinha dentro de você, não faça isso, não faça isso, aí você não faz. E ele te mostra a verdade de tudo. E aí você não cai no que o mundo te oferece, o que o mundo anda oferecendo aí. Entendeu? Captaram aí? Beleza. No 2. E não vos olha aqui, olha só isso. Tudo do que eu estou falando aqui já fecha o versículo 2. Olha que eu parei, já li isso aqui há muito tempo, peguei para abrir aqui, não fiz, não me programei nada para ler o contexto, eu me baseei pelo que eu já li, pelo que eu já conheço, mas nem lembrava que já era no versículo 2 isso. Eu não paro antes de fazer um estudo, eu não paro antes, deixa eu fazer uma leitura antes de passar um vídeo pro pessoal, deixa eu entender o que está escrito. Não, eu vou lendo aqui porque eu já li isso. Só que eu não lembrava tintim por tintim, entendeu? É que eu tenho isso dentro de mim, o que é Romanos 12. Então eu tento levar isso para a minha vida. E logo do que eu estou falando está aqui no versículo 2. E digo para vocês, não tinha observado o versículo 2, eu foquei no 1. No 2, e não vos conformeis com este mundo. Olha isso, que maravilha, gente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha isso, culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, é muita emoção. Cara, é lindo demais você quando lê uma coisa dessa e você vê que você está vivendo isso na sua vida. É maravilhoso. Olha aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não se conformar com esse mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pedro, ele mandou na carta dele, eu não estou lembrado onde é que está, e ele vai lá e fala assim, o verdadeiro batismo não é o que limpa das imundícies da carne, mas sim o que limpa na boa consciência para com Deus. Por isso que o Messias ele fala lá, vós já estáis limpo com a palavra que eu tenho vos dito. Esse é o verdadeiro batismo. É o que nos limpa e purifica da boa consciência. Se sua consciência está suja, se você faz práticas erradas, e aí você, na verdade, foi batizado, por quê? Porque a palavra foi introduzida em você e te limpou. Se isso aconteceu na sua vida, já foi lavada a sua consciência. Essa boa consciência para com Deus é o batismo, que é o batismo, que é a palavra do próprio Criador. Então, cara, mas é maravilhoso demais, eu me emociono, que é muito lindo. Eu não vou ler o capítulo todo, vou só pegar essas partes principais aqui. No 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, isso é Paulo falando, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que maravilha, gente. Porque assim, como eu, um corpo, temos muitos membros, e tem todos os membros têm a mesma operação. Ó. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. O que ele quer dizer com isso? A igreja do Messias não é uma igreja física. O corpo é um corpo físico, braço, todo o corpo se movimenta, né? Tudo que o cérebro repassa, toda a movimentação do cérebro, por isso que o Messias é o cabeça. O que é o cabeça? É onde tem o entendimento. O cérebro é o que faz o corpo se locomover, né? Então, se você, né, o cérebro ele repassa as informações, vamos dizer assim.
Então, se você se locomove, cada membro ele tem uma finalidade no corpo. Assim é a igreja do Messias, só que não fisicamente. O Messias sendo cabeça, alguém vê o Messias fisicamente? Não, é tudo dentro de nós. E nós, como igreja, somos uma igreja, como é que se diz? Nós somos uma igreja invisível. Se eu estou aqui no Brasil e tem irmãos que são livres e libertos de fato pelo Evangelho, não é porque são evangélicos ou católicos, não, porque são despertos pela verdade do Evangelho. Quem está na Índia e teve esse despertar é a igreja junto comigo e junto com você que está me vendo aí, que é liberto e desperto para essa verdade. Nós somos igreja, congregamos em espírito. Não é uma congregação física. Eu tenho que estar dentro de um templo religioso junto com o meu irmão, porque eu sou corpo, eu tenho que estar junto. Não é isso. É junto em entendimento. O que está escrito aqui tem que bater na minha mente, tem que bater na mente daquele outro que é igreja, no outro que é igreja, no outro que é igreja. E nós fazemos a diferença no mundo, porque esse é o culto santo e agradável ao Pai. Fazermos a diferença nesse mundo. Isso é ser igreja, onde você estiver no estado, no país, né? Não é dentro de um local, até porque se o cara é da Assembleia de Deus, o outro é da Universal, o outro, eles estão separados. Vai dizer lá pro cara da Assembleia que ele tem que ir para a Universal, ele vai falar, tá maluco que eu vou para a Universal o quê? Aí chega pro da Universal, você tem que ir lá na Assembleia, ele vai falar, tá maluco, eu sou do, qual é o nome dele? Do Macedo, eu vou lá pro Silas Malafaia, nada. Então você vê que não é igreja, porque isso é divisão. Mas a igreja do Messias é um só corpo, que é o que? A igreja verdadeira. Isso daí é tudo igreja falsa. Isso daí é a igreja do homem e as pessoas estão seguindo isso. Mas a igreja do Criador é a igreja invisível. E é a igreja dele. Todos que somos invisíveis, né? Eu não preciso saber quem é que está na Índia, eu não enxergo quem está na Índia, mas eu sei que tem gente lá que é desperta para essa verdade. E são bem poucos, tá? Só que se tornam, na verdade, muitos. Você pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, já tem uma galera aí, um remanescente, já tem bastante. Só que o mundaréu de pessoas, bilhões de pessoas, estão presas. Vamos dizer assim, 99,999% estão presas dentro de uma religião. E aí é por isso que eu acredito na palavra quando fala muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esses remanescentes que eu me considero assim, remanescente não é quem é da Adventista de sétimo dia, não é nada disso não. Remanescente mesmo, aquele que tipo vem desde a igreja, da origem da igreja, com a mesma linha de pensamento. Não arranca dinheiro de ninguém, não usurpa ninguém. No Evangelho diz que é de graça recebeste, de graça dás. Religiões sugam as pessoas de tudo quanto é maneira. Eu estou aqui falando para vocês com todo amor e carinho, sem requerer nada de vocês. Vê se eu estou pedindo aí, deposite Pix, deposite. Não, é com todo carinho que eu trago isso aqui para vocês. Se uma só pessoa captar a verdade do que... Não o que eu estou dizendo, não. A verdade do que está escrito aqui... Eu já me dou satisfeito de que esse meu canal do YouTube ele já alcançou pelo menos um coração, né? Coração que se libertou para poder aceitar essa mensagem aqui que é maravilhosa demais. Esse é o culto que agrada ao Pai. Vamos lá, no 4. Porque assim como um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Olha isso, cada membro tem uma operação, só que todos juntos, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Agora no 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Gente, profecia aqui não é profecia de adivinhar não, hein? Não é profecia de dar profetadas que esses caras falam, amanhã fica de olho porque Deus mandou te dizer. Mentira isso. O último profeta se encerrou em João Batista, tá? Em Lucas 16:16. Tá? Quando a palavra profecia aqui é o dom de falar.
tá? O profeta, o nome profeta que foi dado aos homens lá no passado era porque o pai usava a boca deles para falar. Esse tipo de profeta se encerrou. Quando se fala que profecia, é você professar, é falar, é um dom de falar. Por exemplo, eu aqui não me considero profeta, mas eu estou fazendo profecia, porque eu estou falando, eu estou anunciando, mas eu estou aqui falando o que já está escrito. Isso é um dom. Tem pessoas que vê uma câmera ligada, se sentem retraídas, não conseguem se expressar muito bem ao falar. Eu tenho essa facilidade de me expressar perante a público, perante uma câmera, entendeu? Então é isso que Paulo está falando. O dom de profecia, que pessoas não serem, vamos dizer assim, tímidas ao falar, ter uma boa dicção, sabe, saber se comunicar com as pessoas, a qual as pessoas entendam o que ela esteja passando. É isso que Paulo aqui está dizendo, tá? Vou voltar aqui para vocês agora entenderem da forma que eu mais ou menos tô falando aqui, né? Repetindo o que Paulo falou, só que de uma maneira que eu captei a mensagem. No 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui ele está falando que, por exemplo, 1 João 2,27 diz que não há necessidade de que ninguém vos ensine, pois a unção que está em vós já vos ensina todas as coisas que são verdadeiras e não é mentira. Efésios 4 lá diz que uns foram dados para pastores, né? Foram dados, ali foi passado, foi dado, né? Ele mesmo deu uns para, não é vai dar, ele mesmo deu uns para pastores, uns para profeta, deu. Né? Mas aí se você ler o contexto, é para que todas as pessoas chegassem a uma medida da fé. É até aquele certo momento. Por exemplo, uma pessoa que era dada como um guia. E aí ele ensinava a verdade das escrituras, a pessoa captou a mensagem, libera aquela pessoa. Né? Ali em Efésios, as pessoas estavam já começando o que estão fazendo, que já fazem, né, há muitos séculos, aprisionando pessoas. Olha só, vou te levar ao evangelho, tá? Mas você tem que continuar vindo aqui na minha denominação religiosa. Aí você vê a pessoa frequenta 50, 60 anos no mesmo lugar, ou às vezes sai de um lugar, vai para outro, mas está dentro da religião, inserido ali dentro e não aprende nada. Paulo em Efésios ali, assim como aqui, ele está falando que essas pessoas que tiveram esses dons de ministrar, né, de professar, de falar, anunciar, tudo ministrar, professar, ensinar, mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas até que você alcance a plenitude da verdade. Alcançou, chega para a pessoa e fala, agora você que já captou isso, faça o id, faça a mesma coisa. É o repartir, gente, é a ceia. Repartam a minha palavra, entreguem para as pessoas, façam isso em memória de mim. Foi isso que o Messias falou. Um passando para o outro, o ensinamento do Espírito, um vai passando para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro, você faz o id. Quando você passa essa mensagem para alguém, por exemplo, o que Paulo quer dizer aqui? Eu estou aqui passando para vocês Romanos 12. Se vocês acompanharem o meu canal e ler todas as passagens a qual eu trago o estudo aqui, vocês captando a mensagem, eu não sou mestre de vocês, eu não estou ensinando a vocês, eu não sou pastor, não sou nada. Eu estou passando o que já está escrito. E aí eu passo para vocês. Vocês vão lá e captam a mensagem, agora vocês façam a mesma coisa que eu. Se tiver que abrir um canal no YouTube, ou se tiver que sair por aí também professando o Evangelho, você saia por aí, ou ministrando, seja lá o nome que for, mas que você anuncie as boas novas. É isso que está sendo falado aqui. Paulo está falando que os dons das pessoas, que o Pai, porque aquele que é escolhido, ele sempre tem um dom. E só que você tem que passar esse dom, que é o do Espírito, que é a verdade. Não adianta, eu tenho um dom de falar, mas eu falo mentira. Não é isso. Aí não é o Espírito do Pai, é o Espírito do maligno. Né? Então, por isso que João lá fala, examinai se os espíritos são de Deus. Né? Que tem muitos espíritos aí que não são. Se fala da mentira, não é do Criador. Não é o Espírito do nosso Criador. Então, vamos lá. Se você vai lá, e eu estou aqui passando isso tudo para vocês, né? Que está escrito.
E aí você fala, poxa, eu nunca li isso, nunca aprendi dessa forma dentro da denominação religiosa. Agora eu captei a mensagem, vou repassar para frente. E aí você passa a fazer a mesma coisa do que eu estou fazendo aqui, do que Paulo fez, do que os outros fizeram. É replicar a passagem de uma maneira limpa, verdadeira. Por isso que o pão ázimo da ceia era o pão, é o que? A palavra pura do Pai sem acréscimo. O simbolismo ali do pão sem fermento é exatamente esse, é o pão, a palavra do Pai sem acréscimo, tá? Não tem invencionices, não é acrescentado nada. Então daí você já capta que você pode fazer o mesmo, que é o ide e pregai. Não é o vinde e ouça, venham construir um templo, venham para cá e ouçam o que eu estou falando, não é isso. É você ir, aonde você estiver, você está na fila do banco, leva a verdade. Você está na fila do mercado, leva a verdade. Você está na praia, parou com um grupo de pessoas, está conversando, levem a mensagem. E é assim que as pessoas vão fazendo o ID. Isso é a igreja, isso são os membros, cada um num canto, espalhado, sendo praticamente peregrinos, peregrinando por aí, pela rua, pela praia, em qualquer lugar, no shopping, no mercado. É esse que é o fazer o ID que o Messias quer, que o Criador pediu. Então você fazendo isso, você passa a fazer parte da igreja, dos membros da igreja, que é invisível. Eu não preciso ver o que você está fazendo no dia a dia, mas você tem que fazer, porque se o Espírito do Pai está dentro de você, você tem que fazer esse ID. Então é nisso que se diz igreja, certo? Vamos lá, vou ler só até o 8. No 7, já li, mas vamos lá, eu gosto de voltar antes para captar bem. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quando fala isso, a religião vem, pega todos esses nomes, se é ministério, se como é que se diz? Profecia. Pega tudo isso e joga para um cargo eclesiástico dentro de um templo religioso. Não é nada disso que Paulo está falando. Vocês já captaram já a mensagem, né? Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que repare, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Se você vê irmãos, né, que se dizem igreja, né, que se dizem que estão lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, estão levando a verdade, que é difícil você achar pessoas próximo a você que estão despertas para a verdade. Só acha religioso à sua volta. Por isso que são muitos chamados. Então os poucos escolhidos é difícil. Esse mundo é muito grande, mas eu sei que existe, eu conheço pessoas, tenho amigos, vários amigos na verdade, mas são pessoas longe de mim, a qual a gente sempre se comunica, está sempre conversando do Evangelho. Então se eu ver um irmão desse, né, que muitos irmãos vêm até mim e falam, poxa Roberto, caramba cara, está acontecendo isso na minha vida, poxa, e aí ele fala, poxa, ora por mim, aí eu falo, irmão, cria você também essa conexão, essa conexão entre você e o Pai, é na intimidade de você e o Pai, você que tem que orar ao Pai. Mas enfim, e aí, né, às vezes, por eu ser mais velho até do que alguns desses amigos, ele fala, poxa, o que no decorrer da sua vida, o que você faria nessa situação? Eu vou lá, eu dou minha opinião de uma maneira melhor do que ele possa estar fazendo. Por exemplo, o vídeo já está longo, mas para não ficar mais longo ainda. Um irmão chegou para mim e falou que está tendo um problema no trabalho, problema com as pessoas, né, os funcionários lá, a equipe que ele trabalha. E aí qual a dica que eu dei para ele? Ele trabalha com vendas. E aí exatamente por ele falar do Evangelho, ele está sendo perseguido, entendeu? Eu falei para ele, irmão, você está sendo contratado para tratar bem os clientes, faça a diferença. Ele disse que estava muito triste até para atender os clientes. Eu falei, irmão, faça a diferença. Aquelas pessoas estão te tratando mal, não trate elas mal. Elas não querem falar contigo, respeite. Você faça a diferença perante os clientes. Trate bem os clientes. Eu sempre trabalhei com vendas, eu sempre fiz assim, já tive vários problemas com equipe também. Mas o que eu faço? Porque eu estou com problema com a equipe, eu vou tratar mal meus clientes? Não, pelo contrário. Faça a diferença. Esteja com um sorriso no rosto, atende o cliente, olá, bom dia. É o não se corromper com o mundo, é o espírito. No caso, é o culto santo e agradável a Deus. Você não se corromper com aquelas pessoas que estão te jogando para baixo,
você também ficar para baixo ou tratar até elas mal. Não, faça a diferença. Elas não querem falar com você, respeita, entendeu? No caso, se puder até conversar com elas, poxa, por que você está me tratando assim? Se puder, mas se elas não aceitarem, deixem elas no canto delas. Agora faça a diferença com o seu próximo. Quem é o seu próximo? Aquele que vai vir até você para ser atendido. Chega para ele, trata ele bem, com sorriso no rosto. Por quê? Você tratando bem o seu próprio cliente, as próprias pessoas vão até, de repente, o supervisor, o gerente, chega lá e vai falar: poxa, esse seu funcionário é maravilhoso, não perca ele de jeito nenhum, porque esse meu amigo está preocupado de perder o emprego por causa dessas coisas. Eu falei: irmão, faça a diferença. Você está sendo contratado não é para agradar funcionário, você está sendo contratado para agradar, para atender bem o público. Claro, você vai tratar bem as pessoas que trabalham com você, mas elas não querem receber isso. Trate bem as pessoas a qual você foi contratado. Você não foi contratado para vender e tratar bem as pessoas, faça isso, faça essa diferença, entendeu? Então, assim, isso é o culto santo e agradável ao Criador. O que? Você fazer diferença no mundo. Não se aquelas pessoas são más, não se corrompa com elas, não trate elas mal, não se paga o mal com o mal, e não se deixe também se levar por aquilo para você se sentir para baixo. Não, cada cliente que entrar, você cada vez mais, busca aquela alegria e vai atendendo todo mundo. Acabou teu expediente, vai embora para casa contente. Por quê? Porque você atendeu as pessoas bem, você foi a diferença naquele dia. E é nisso que eu penso e passei para ele. Isso por quê? Porque nós somos igreja, eu não estou perto dele, mas eu sei que ele leva o evangelho. E como eu levo daqui, ele leva de lá, nós somos igreja, nós somos membros de um só corpo. E o cabeça é o Messias. Por quê? Porque ele tem que estar dentro de nós. Ele tem que fazer o corpo se locomover. Ele age de uma forma... Quando o Paulo está falando aqui, ele está querendo dizer o quê? Sobre os membros. Cada membro... aqui é minha mão, ela é para pegar as coisas. Aí o pé é uma outra coisa. A boca, sei lá, pescoço. Cada coisa tem uma finalidade. E aqui ele está falando também que a igreja, cada um tem uma finalidade, né? Um seja para professar, quer dizer, para falar, o outro seja para exortar. Quer dizer, se o irmão estiver fazendo uma prática errada, você exortar ele: poxa, meu irmão, não foi isso que Cristo ensinou para gente. Quer dizer, vai ter um que vai anunciar, vai ter um que vai chegar para o outro irmão e falar que ele está tendo prática errada, entendeu? Vai ter um que vai poder, no caso, ministrar. Ele vai, tipo, como se fosse, vamos dizer assim, uma coordenação, né? Pondo uma ordem mais ou menos nas pessoas, mais ou menos isso, entendeu? Então, cada um da igreja do Messias tem uma finalidade, sabe? Um vai passar com mais paciência, outro às vezes é mais explosivo ao passar o evangelho. Eu sou um pouco mais explosivo ao passar o evangelho. Eu pareço um pouco, assim, o Messias quando está perante lá os sacerdotes: raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Eu sou mais assim, entendeu? Tem gente que é com mais calma. Minha esposa, por exemplo, quando ela leva o evangelho, minha esposa ela é mais calma. Ela, sabe, ela foca muito no amor de Deus. Eu falo do amor de Deus, mas o meu ministério, vamos dizer assim, o meu ministério ele é mais tipo assim, querer mostrar para as pessoas os erros da religião para que ela não entre na cilada, porque eu até hoje eu fico aqui sentido, porque foram 30 e poucos anos da minha vida que eu perdi frequentando esses lixos de lugares. Deixei de estar com a minha família por várias e várias vezes, que tinha que ir para culto, tinha que fazer isso, fazer aquilo para pastor. Poxa, perdi muito. Então eu tenho aquela agonia dentro de mim, sabe? Porque eu fui enganado há anos e o meu ministério é ajudar as pessoas a saírem desse lixo. É como o Messias e os discípulos apóstolos faziam, iam lá nas sinagogas para converter. Para quê? Para arrancar as pessoas daquilo. O meu ministério é mais esse. O da minha esposa é mais de, né, falar do amor de Deus pelas pessoas. Eu acho isso maravilhoso, porque ela fala, às vezes eu falo de uma forma para a pessoa, minha esposa fala outra, junta isso e a pessoa assimila as duas coisas, do amor, que eu falo também do amor, só que meu ministério é um pouco mais diferente, eu pego mais pesado em relação ao sistema religioso. Ela já não fala tanto do sistema religioso, fala, mas não fala tanto, ela já fala mais de outra forma. Então vocês captaram aí o que é a igreja
do Messias, o que agrada ao Pai. É exatamente isso. É cada um, na verdade, tem uma função, e essa função que seja sempre para o Espírito, sabe? Sempre para trazer, ó, paz para dentro de você. Por quê? Trazendo paz para dentro de você, as pessoas vão ver isso em você e vão falar: poxa, o Roberto é um homem de Deus. Poxa, ele, olha como é que ele é com as pessoas à sua volta. Isso é o sacrifício santo e agradável a Deus. É você não se corromper com o mundo. É o seu corpo ser incorruptível com esse mundo. Esse é o culto que agrada ao Pai. Você vencer o mundo e não vencer no mundo. Né? E aqui ele fala que o que exercita misericórdia vamos lá. O que preside com cuidado, que exercita misericórdia com alegria. Então, assim, a palavra misericórdia, né, significa como se fosse pena de uma pessoa, né? Ah, eu tenho pena da pessoa. A palavra misericórdia é mais ou menos isso. Se você, né, a pessoa estiver sofrida, é algo assim que eu entendo, tá? Aí já é o meu entendimento. Se a pessoa está sofrida, a pessoa está com algum problema, você trazer alegria. Como mais ou menos eu estava falando aqui que eu falei com meu amigo, né? Ele estava, o irmão, né? Meu irmão, todos nós somos irmãos. Então ele está com bastante tristeza, ele no trabalho dele, e você passar, né? Você se colocar na posição dele, né? Ter misericórdia por ele estar sofrendo com isso, mas você passar aquilo com alegria para ele, né? Você passar aquilo com alegria, irmão. Tipo assim, isso vai passar, isso que você está passando aí no seu trabalho é passageiro, entendeu? E traga coisas que alegrem ele, para que, ó, é mesmo, poxa, o irmão Roberto ele tá presidindo com cuidado e exercita misericórdia com alegria, sabe? Poxa, ao invés de eu falar para ele: poxa, irmão, pô, você tá triste, eu tô te entendendo, poxa, você tá certo, tá triste mesmo, né? As pessoas estão aí pegando no seu pé, poxa, né? Você não tá adiantando nada, não. Você tem que, por ter misericórdia dele, você tem que passar com alegria, para que ele passe com alegria, irmão. Levanta a sua cabeça. Você vai estar com pena dele, quer dizer, você vai ter misericórdia dele. Por ter misericórdia dele, você, ao invés de tipo, ficar contrito porque ele também está contrito, não, irmão, joga isso por terra, vamos dizer assim, né, como as pessoas costumam dizer, joga isso por terra. Mostre diferencial para essas pessoas, mostre que você tem Deus. Não adianta nada você querer se igualar a elas. Mostre que você tem Deus, que o teu Deus que é o Criador, que não é o da religião, que o teu Deus é o Deus de alegria, sabe? Que mostra esse sorriso no rosto, que você passa isso para as pessoas. Exatamente isso que você tem que passar. Então, eu encerro aqui no versículo 8, e aí depois vocês leem tudo, que é tudo maravilhoso. Se eu disser que tudo é maravilhoso, eu quero ler, eu não vou parar de ler aqui, porque é sensacional. Então é isso, o vídeo ficou longo. Se vocês chegaram até aqui, galera, se quiser dar um like, eu não me importo muito com esse negócio de like, mas se quiser dar um like, se quiser se inscrever, se quiser compartilhar, compartilha para alguém que de repente encara essa passagem de Romanos 12 de uma outra forma. É que nem as pessoas falam, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o que as pessoas costumam dizer assim. Aqui é sobre culto, sobre esse é o culto que agrada. Só que eu vou fazer um vídeo depois falando sobre as pessoas falam, como é que se diz? Até me perdi aqui. Eu estava falando sobre culto e sobre vitória. Esta noite Deus vai te dar vitória, que Deus te abençoe. Esse tipo de palavras aqui eu vou fazer um vídeo explicando, né? Explicando não, passando o que já está escrito, que eu não explico a ninguém, eu só replico o que está escrito. E algumas vezes eu passo o meu entendimento, tá? O que eu penso, não que eu seja verdadeiro. Quando eu passo o que eu entendo é uma coisa, quando eu leio o que está escrito aqui e passo para vocês é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Deus vai te dar vitória, então que Deus te abençoe. Isso é válido para hoje. Nós temos que ficar falando isso, que Deus te abençoe.
ou ó, Deus vai te dar a vitória, nós temos que falar isso, não temos, é certo, é errado. Ah, isso tudo eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, vai ser o próximo vídeo, beleza, galera? Um beijo no coração de vocês, que nosso eterno Criador habite no entendimento para que você possa fazer o culto racional, ó, com sabedoria, não se corrompendo com esse mundo, fazendo a diferença nesse mundo, que esse é o sacrifício do seu corpo, que é santo e agradável ao Pai. Tá bom, pessoal? Fiquem todos na graça e paz do eterno Criador, né? Te trouxe essa graça maravilhosa, que é o Espírito Santo, atrelado à vida eterna. Ó, que graça maravilhosa. E esse período que nós estamos, período da graça, a qual as pessoas estão, ó, não fazendo questão. As pessoas não querem saber do Espírito do Pai e a vida eterna. Ah, eu quero vida eterna, mas eu quero também ganhar as coisas desse mundo. Eu quero ter vitórias aqui na Terra. Então você vê que tipo a vida eterna é o quarto, quinto, sexto, décimo plano para muitas pessoas aí religiosas, quando na verdade a vida eterna é o prêmio principal e único que nós temos que correr atrás, assim como o João mesmo falou, né? 1 João 2,25, a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. É uma promessa só que as pessoas estão atrás das promessas da religião. As promessas vão se cumprir na sua vida. Se você está buscando um carro, você vai ter. Se está buscando um emprego, você vai ter. E não é nada disso. Beleza, pessoal? Que essa mensagem tenha entrado dentro do entendimento de vocês. Um beijo no coração, tá? Como eu falei, vou repetir, que o eterno Criador habite no seu entendimento. Se faça valer como casa, templo e morada do Espírito Santo. Valeu, um beijo de novo no coração. São vários beijos no coração. Valeu, falou, tchau e fui, hein, galera.